Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui. Que bom que você chegou a este canal. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por providência divina. Se você está chegando pela primeira vez aqui, talvez não entenda ainda o título deste canal. Tempo 3 refere-se ao último tempo profético mais importante da raça humana. E esse canal existe para ajudar você nessa trajetória, nessa grande jornada. Acreditamos que o Senhor Jesus está muito perto de voltar. E tudo quanto pudermos fazer para apressar a sua vinda, devemos fazer. Quando você se inscreve neste canal, você automaticamente já faz parte de um grupo chamado EST, um grupo que existe para orar intercessoriamente pelos enfermos, pelos familiares dos enfermos vítimas da Covid e por todos os enlutados. Essa ideia veio de um momento muito difícil na minha vida, quando meu filho estava muito doente, internado com Covid, foi entubado, ficou num estado muito grave. Muitas pessoas se mobilizaram para orar e isso fez com que nós presenciássemos um grande milagre. Inspirado nessa história, tomamos a decisão de iniciar um projeto permanente. O EST é um grupo de intercessores que luta com Deus em oração para aliviar os sofrimentos de todos aqueles que estão padecendo. Então, se você quiser fazer parte desse grande movimento, é só inscrever-se no canal, acionar o sininho, porque assim você saberá quando eu estiver colocando as atualizações a respeito do grupo. Faça parte desse grande movimento de oração e através da sua intercessão, toque o mundo inteiro. Muito bem, como vocês viram no título deste vídeo, nós estamos vivendo no tempo do fim ou no fim dos tempos? Há alguma diferença entre esses dois momentos proféticos? A maioria das pessoas, quando falam nesse assunto, não fazem distinção entre um tempo e outro. E esse é o nosso maior desafio nesse vídeo, é tentar descobrir se há uma diferença significativa entre esses dois tempos. Não sei se você sabe, mas na Bíblia existem algumas profecias de tempo que são muito importantes para nós. Uma delas refere-se a um período de 1260 anos e a outra se refere a um período de 2300 anos. Os adventistas do sétimo dia creem que esses 1260 anos terminaram no ano de 1798. E nós acreditamos que o tempo do fim iniciou-se justamente nesse ano. Mas dentro deste período do tempo do fim, existe uma outra profecia que se cumpre depois de 2300 anos. O que nós conhecemos através do livro de Daniel como as 2300 tardes e manhãs. Segundo o profeta Daniel, esse período deveria começar em 457, data oficial para a reconstrução do Templo de Jerusalém. A partir dessa data, 2300 tardes e manhãs. Aplicando o princípio dia-ano, chegamos no outono de 1844. Nós cremos que nesta data iniciou-se o juízo, então nós estamos falando aqui de dois tempos. Tempo do fim e tempo do juízo. 1798, tempo do fim, 1844, tempo de juízo. Chegamos a essas datas aplicando esses períodos proféticos estipulados por Deus para fazer com que o seu povo tivesse uma certa noção de como seriam os tempos perto da sua vinda. Então, com base nessas profecias, nós acreditamos que desde 1844 está ocorrendo um juízo muito importante, o juízo que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então entendemos que desde 1798 estamos vivendo o tempo do fim, um período do qual Jesus falou em Mateus 24, quando os discípulos pediram que ele falasse a respeito dos sinais da sua vinda. Podemos ver a maioria daqueles sinais expressos por Jesus se concretizando ou se realizando depois desse período profético, ou melhor, no início desse período profético em diante. Então, qual a diferença entre o tempo do fim e o fim dos tempos? Não há a respeito desse assunto nada que possamos falar com certeza absoluta. Porque a própria Bíblia diz que a respeito de tempos e épocas não nos compete saber. Jesus disse que nós conhecemos o inverno quando está chegando, nós conhecemos o verão quando está chegando. Da mesma forma, quando essas coisas começarem a acontecer, ele disse: erguei vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima. Então é claro que Jesus nos autoriza a olharmos para esses eventos que estão acontecendo nos últimos dias e entendermos que esse tempo é diferente de todos os outros. O fim dos tempos, para mim, não se refere apenas a terremotos, a pandemias, a fome, a miséria espalhada ao redor do mundo, a violência, o crescimento do feminicídio, o crescimento da pedofilia. Não são apenas essas coisas isoladas, mas para mim, o fim dos tempos se trata de todos esses eventos terríveis que estão acontecendo atualmente no mundo,
acontecendo simultaneamente, acontecendo ao mesmo tempo. Você consegue perceber o momento que nós estamos vivendo? Isso eu digo porque a maioria desses eventos sempre ocorreram, terremotos sempre ocorreram, vulcões sempre ocorreram, tragédias naturais sempre ocorreram. Mas percebam, depois que Jesus falou a respeito dos últimos sinais, em Mateus 24, passaram-se cerca de 400 anos para começarem a acontecer os primeiros terremotos. Mas as calamidades ao redor do mundo começaram a acontecer em grande proporção. E hoje nós já somamos milhares de terremotos que ocorrem em apenas um ano. E a fome na atualidade? Na época de Jesus também houve fome, mas como você avalia a fome nos dias de hoje? Quase 20 mil crianças por dia morrem de fome somente no continente africano. Há muitos outros eventos apocalípticos acontecendo agora, como por exemplo, esta doença que está aí levando a vida de tanta gente. Muita gente fala que já houve momentos como esse no passado, mas meus queridos, se você for analisar a história, nenhum evento com esse patamar de transmissibilidade alcançou o mundo inteiro como estamos sendo alcançados agora, sem falar das questões religiosas, falsos profetas se levantando em toda parte. Eu não sei se você já ouviu falar, existe um cidadão chamado Giorgio Bon Giovanni. Este homem dedicou a sua vida para pregar um evangelho pessoal. Ele acredita, porque recebeu visões da parte de Deus, segundo ele, que Jesus voltará dentro de um disco voador juntamente com a Virgem Maria. E esse Jesus, que ele chama de Jesus cósmico, aparecerá para colocar tudo que nós cremos por religião por água abaixo. Há 30 anos esse homem exerce esse ministério. Muita gente falando sobre esse assunto, aparição de OVNI, pessoas que se dizem ser abduzidas, testemunhas em todos os lugares dizendo que viram OVNIs perto da sua casa, que tiveram um contato pessoal com extraterrestres. Como se não bastasse, os Estados Unidos recentemente admite a existência de OVNIs, objetos voadores não identificados. O cinema entupido de filmes com essa temática. E o enredo quase sempre é o mesmo. Quando não temos que enfrentar os alienígenas, normalmente eles vêm trazendo a solução para a raça humana. Esse é o cenário, meu querido, minha querida. Esse é o cenário do fim dos tempos. O mundo está à espera de um salvador, de alguém que resolva o seu problema. Eu me recordo de ter visto Doug Batchelor falando a respeito da grande tribulação. A grande tribulação não são eventos separados, não são eventos isolados. A grande tribulação será todos esses eventos acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, a teoria do caos na sua essência. Eu percebo que Satanás faz uso justamente do caos para fazer com que as pessoas se percam e não saibam para que lado seguir. Desta forma, elas estarão abertas para receber qualquer tipo de ajuda, percebe? Mas isso não é tudo. Você tem também acompanhado a crise climática. Ela realmente existe. Nós estamos olhando para todos os lados, terremotos no Haiti, enchentes na Alemanha, queimadas em várias partes do mundo, temperaturas altíssimas matando muita gente, em outros lugares temperaturas muito baixas matando muita gente também, violência em São Francisco, pessoas sendo roubadas à plena luz do dia, dentro dos estacionamentos dos supermercados. Mas para mim o que mais me impressiona, sabe o que é, meu querido, minha querida? É ver ao redor dessa crise climática, igreja e Estado dando as mãos. Estados Unidos encabeçando esse grande movimento e a Igreja Católica na pessoa do Papa Francisco fazendo propostas para o restante do mundo a fim de resolver esse problema da crise climática. Esta união de igreja e Estado nunca deu certo no passado e nós estamos contemplando novamente agora. Só que agora tem um viés diferente, agora é um momento diferente, agora nós estamos vivendo num período profético decisivo, por isso que todas essas movimentações são importantes. E eu não quero dizer aqui para você agora, fique atento porque nós chegamos no fim. Se prepare porque o fim dos tempos chegou e Jesus está voltando brevemente. Não quero dar essa mensagem para você, porque pode ser que eu e você não tenhamos tempo de ver o Senhor Jesus voltar, mesmo que Ele venha daqui a um mês. Porque a morte está ao nosso redor. Esse é um período muito triste para o mundo, porque para todo lado que nós olhamos, há luto, choro e tristeza. Aqui na minha casa mesmo nós fomos afetados por esse grande mal que circunda o mundo. Todos aqui em casa adoecemos e um dos meus filhos dormiu no Senhor. Então para ele não importa mais se Jesus vai voltar daqui a um mês, porque ele já está reservado no coração do Pai, porque ele já está esperando o dia da ressurreição.
E nós que ficamos não podemos projetar a mudança da nossa vida, as coisas acertadas em nossa casa para o futuro. Hoje é o dia da salvação, meu querido e minha querida. É hoje que eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus, porque não sabemos quando virá. E apesar dos sinais, o próprio Jesus disse que quando ele viesse seria uma surpresa para muitos, porque ele comparou a sua vinda como a chegada de um ladrão na casa de alguém, que não avisa, nem faz barulho. Mas há um paradoxo aqui, há uma coisa que nós precisamos entender. Muitos serão pegos desprevenidos, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, buscando intimidade com Ele todos os dias, através do estudo da sua palavra, não serão enganados. Perceberão, olhando ao redor, no tempo que nós estamos próximos às portas de ver o Senhor Jesus. A grande questão aqui é: vou me preparar para o que está por vir? Ou me preparo hoje para o que pode acontecer? Que o Senhor encha o teu coração e a tua mente com o seu Espírito. Que Ele dê para você poder, capacitação para viver nesses últimos dias. E que essa capacitação te conduza a um encontro diário com Ele, a um momento diário com Ele, para que quando Ele voltar, Ele possa reconhecer você. Por que eu digo reconhecer? Porque quando Jesus voltar, a Bíblia revela que Jesus olhará para um grupo e dirá: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Mas a um outro grupo ele dirá: não vos conheço. Então, meu querido, atentemos para o que a palavra de Deus diz. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Que Deus abençoe grandemente você. Um grande abraço, e se você se sentiu abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém. Abençoe o nosso ministério e abençoe a vida de alguém. Até o próximo vídeo.